Ora então, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Boa noite, bom dia para quem for ver isto amanhã de manhã. Certo que este vídeo devia ter saído ao longo da tarde, máximo um bocadinho mais cedo do que o que estamos agora a fazer, mas não nos foi possível. Vamos então, sem grandes demoras, falar dos jogos que nós temos amanhã. Não sei se ainda estarei em live ou não, na outra plataforma, nós não podemos mencionar. Acompanhar algum jogo ou não, poderemos até estar em live, mas não conseguimos acompanhar no jogo, fazer talvez as apostas em pré, na dita cuja live, ou então já estarem feito e estarmos a abordar um bocadinho o, aqui a questão dos jogos que vão ver no dia de sábado. Portanto, sem grandes demoras, vamos já avançar aqui para terras alemãs. Portanto, começamos com o Werder Bremer, que vai receber a equipa do Borussia Mönchengladbach. Um Werder Bremer que está muito mal na sua, não diria na tabela propriamente dita, mas está a 2.36 a vencer, empata a 3.61, está Borussia Mönchengladbach, desculpem, 2.80. Werder Bremer tem 33 pontos, está no 12º lugar, tem 10 derrotas, já encaixou 49 golos. Para terem uma ideia, o Bochum, que está no lugar de playoff, tem apenas mais um golo sofrido. Borussia Mönchengladbach está em nono, com 37 pontos. Duas equipas com ligeiros momentos diferentes. O Borussia Mönchengladbach é uma equipa que nos últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teve aqui 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já não sei contar, imaginem. 1, 2, 3, teve 5 derrotas. Depois teve uma série de 4 jogos sem perder. Venceu 3, empatou 1. Voltou a perder com o Augsburgo. Ganhou no terreno do Heidenheim. E voltou agora a perder com o Mainz, que é uma das equipas sensações do ano na Alemanha. O Bremen, por sua vez, depois de uma série extremamente negativa de 1, 2, 3, 4, 5 derrotas, foi vencer, quem diria, a casa de Leverkusen por 2-0. Conseguiu marcar, conseguiu não sofrer e conseguiu, sobretudo, não perder e voltar às vitórias. Pode dar aqui até um índice anímico à equipa que pode ser interessante para o que nós temos amanhã disponível. Curiosamente, o Borussia Mönchengladbach, nos últimos 3 jogos que esteve fora, foi vencer a casa do Stuttgart por 2-1, marcou e sofreu. Foi vencer a casa do União de Berlim por 2-1, marcou e sofreu. E foi vencer, na última vez, foi jogar fora a casa do Heidenheim por 3-0. Curiosamente, o Werder Bremen, nos últimos 5 jogos em casa, empatou com o Heidenheim 3-3, perdeu com o Augsburgo 2-0, ganhou ao Mainz por 1-0, perdeu com o Hoffenheim 3-1 e perdeu com o Wolfsburgo 2-1. Portanto, uma equipa bastante premiável no seu terreno, com algumas debilidades até ao que estamos a ver ao longo da época. Nós podemos aqui verificar que apenas em 10% dos seus jogos, quer Werder Bremen, quer Borussia Mönchengladbach, apenas 10% deles ficaram a zeros, sofrem praticamente em todos os jogos também, e o ambas marcam pintou em 70%, neste caso para o Werder Bremen, e o Borussia Mönchengladbach pintou por volta de 80% das vezes. Para este jogo, sinceramente, mais 2,5 1.58, o ambas marcam está a 1.48, acho que são odds aceitáveis, tendo em conta o que pode vir a ser o jogo. Ambas ou mais 2,5 está a 1.34, se quiserem fugir aqui um bocadinho a uma das equipas, por exemplo, vencer por 3-0 ou ficar meramente um 2-0 por uma das equipas, têm o ambas ou mais 2,5, se ficaram igual, por exemplo, vocês estão safos nesse pormenor. Duas equipas bastante premiáveis defensivamente. O Werder Bremen, curiosamente, é uma equipa que marca muito nos seus inícios de partida, mas depois tem uma tendência até relativamente grande para, dos primeiros 15 minutos para a frente, a ser o período em que mais sofre golos na primeira parte, ok? E é uma equipa que nas suas segundas partes também tem algumas dificuldades e tem sempre mais tendência a sofrer do que propriamente a marcar. Curiosamente, é nos últimos 15 minutos que consegue buscar mais golos nos seus jogos. Marcou já 7 golos nessa vertente. O Borussia Mönchengladbach é uma equipa um bocadinho híbrida nesse aspecto, sofre muito mais da segunda parte em diante. Uma equipa tem uma tendência de até marcar relativamente cedo no jogo, marca mais na segunda parte do que marca nas primeiras. Não sei se quiserem aqui buscar um golo ao intervalo, não entraria muito por aí, até porque o odds está a 1.29, podem juntar alguma coisa, mas acho que aqui o mais 2,5, o ambas marcam, poderá ser um bocadinho mais aceitável nessa vertente. Avançando para os nossos amigos do Leipzig com o Dortmund. Dortmund que vem de eliminar o Lille por 2-1, de vencer o Lille por 2-1 em França e com isso eliminar o Lille e passar aos quartos de final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Barcelona. Dortmund que vem aqui no momento em que tem a derrota com o Augsburgo em casa, mas vinha num momento interessante. Tinha empatado com o Sporting, tinha ganho o União de Berlim por 6-0, tinha ganho o Saint Paulo por 2-0, tinha empatado com o Lille, perdeu entre eliminatória com o Augsburgo por 1-0
e venceu no terreno livre por 2 bolas a 1, até fez uma segunda parte bastante aceitável. Depois de uma primeira parte um bocadinho intermitente, Leipzig esse atravessa aqui um período, vamos dizer, estranho. Portanto, os últimos 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, venceu o Sporting, empatou com o Leverkusen, perdeu com o Sturm Graz, empatou com o União de Berlim, ganhou o St. Paulo, empatou com o Augsburgo, empatou com o Heidenheim, ganhou o Wolfsburgo, perdeu com o Mainz e empatou agora com o Freiburg a zeros. Tendo em conta a tabela classificativa, tendo em conta que o Dortmund poderá se aproximar do Leipzig se vencer e ficar a um ponto. Leipzig que ainda sonha com a entrada na Europa, seja a Liga Europa, seja a Liga dos Campeões, não está assim tão longe quanto isso. Uma vitória do Leipzig iguala o Frankfurt obviamente perdeu o seu jogo. Mais 2,5, 1.66, o ambas marcam 1.51. Golos em ambas as partes está a 1.60, acho modo bastante interessante. Como podem aqui verificar, são duas equipas que ficam pouquíssimos jogos sem marcar. São duas equipas que marcam relativamente alguns golos nas suas primeiras partes. O Dortmund, por norma, até é uma equipa que marca e sofre mais na segunda, em relação à primeira. O Leipzig está mais ou menos equilibrado nessa vertente. Portanto, golos em ambas as partes está a 1.60, acho modo muito interessante. Há um bet builder que posso-vos sugerir, que é o mais de 8,5 com mais de um golo e meio, está a 1.74. São equipas que têm alguma facilidade em ganhar cantos. Se vamos a ver quem tem acompanhado a forma do Leipzig, da forma do Dortmund jogar, o Dortmund aproveita muitos jogadores que tem no corredor, o ADM mais à direita, o Gittens mais à esquerda, a subida do Ryerson no corredor direito. Não sei se já vão ter Svensson para este jogo, creio que não, que acho que a lesão que ele teve é só pós-seleção, pós-pausa das seleções, desculpem. O Leipzig é uma equipa também que tem bastantes jogadores fortes, sobretudo a aproveitar os corredores. Por exemplo, o corredor esquerdo, David Rommel, um lateral com muita verticalidade, com grande capacidade de ganhar o corredor e dar a largura ao jogo, e depois procurar sempre os homens mais avançados, ou Penda, Sesco. Portanto, pode ser um bet builder interessante. Acho que a cascoda aqui que eu gosto mais é mesmo o golos em ambas as partes, 1.60. Se quiserem fugir um bocadinho a isso, tem o mais de 1.66. Se quiserem a outra, também eu posso já dizer quanto é que ela está. Se quiserem protegerem-se um bocadinho, será, ora bem, aqui Leipzig, assim, muito rapidamente, ambas marcam mais de 2,5, 1.37. Se bem que eu acho que a odd aqui do golo em ambas as partes, 1.60 é um modo muito interessante. Avançando para terras Nossa Senhora, Senhora Majestade, né? Que já não está cá. Ipswich está a receber o Nottingham Forest. Ipswich a sonhar com o milagre ainda da manutenção em Inglaterra. Nottingham Forest a querer cada vez mais comprovar que isto não é sorte, é trabalho, e que vai garantir rapidamente uma posição dentro do top 4, garantindo assim a Liga dos Campeões. Para este jogo, sinceramente, olhando ao que tem sido o momento de forma das equipas, Nottingham nos últimos jogos tinha perdido fora com o Fulham por 2 bolas a 1, tinha tido um grande jogo de futebol, ficou 4-3 em casa de Newcastle para o Newcastle, empatou com o Arsenal a 0, empatou com o Ipswich a 1 bola para a taça e só passou nas grandes penalidades, se não estou em erro. Venceu o City por 1 bola num jogo muito bem conseguido por parte da equipa de Nuno Espírito Santo. O Ipswich vem aqui no momento, teve ali aquela vitória para a FA Cup 4-1 ao Coventry, depois empatou em casa do Aston Villa, mas depois, digamos, voltou à realidade. Perdeu 4 com o Tottenham em casa, foi perder a casa do Manchester por 3-2, conseguiu um excelente resultado, ou pelo menos levar o jogo o máximo possível em termos de longevidade na casa do Nottingham, e perdeu fora com o Palace por 1 bola a 0. É uma equipa extremamente premiável, vocês terem uma ideia, marcou 26, sofreu 58. Isto é a festa de gol sofrido por parte do Ipswich. O Nottingham está aqui à procura de voltar às vitórias fora de casa, porque o Nottingham fora de casa não venceu nos últimos 4 jogos, levou 5 do Bournemouth, empatou no Exeter, perdeu com o Fulham, perdeu com o Newcastle, está à procura só melhormente. O Ipswich vem de 4 derrotas seguidas, perdeu com o Brighton por 2 bolas a 0, levou 6 do Manchester City, perdeu com o Southampton e perdeu com o Tottenham por 4 bolas a 1. Aqui, mais 3,5 HT a 1.36. Lá está, a fugir aqui um bocadinho, tendo em conta a forma como a equipa do Nottingham joga, que é uma equipa muito cínica, uma equipa de, se tiver que jogar sem bola e ficar alguns períodos sem bola, não tem qualquer problema nessa vertente. Portanto, aqui algum cuidado nessa questão. Acho que aqui um modo interessante, golos em ambas as partes, 1.70. Voltando aqui à questão da premiabilidade do Ipswich Town, como podem vocês ver aqui, sofre imensos golos na primeira parte. Sofreu entre os primeiros 15 minutos 2, entre os 15 e os 30 5, dos 31 até o intervalo 3. Na segunda parte também uma equipa extremamente premiável. Curiosamente o Nottingham é uma equipa que marca muito no início dos jogos,
o pior período que tem em termos de golos marcados e sofridos é ali até a primeira meia hora de jogo, dos primeiros 15 minutos à primeira meia hora de jogo, mas é uma equipa que também tem alguma facilidade em marcar. Portanto, gols ambas as partes 1.70, acho que pode ser interessante. Southampton com o Wolverhampton. O Wolverhampton no Espírito Santo a ir ao terreno de uma equipa já está mais do que condenada à sua descida. Um Southampton que vocês podem ver, isto aqui, Nossa Senhora, nos últimos 5 jogos foi sempre a perder. Perdeu com o Burnley para a taça, perdeu com o Burnley por 3-1, perdeu com o Brighton 4-0, levou 4 do Chelsea fora, perdeu 3-1 em casa de Liverpool. Curiosamente até teve a ganhar, atenção a isso. O senhor Wolverhampton teve aqui um período até mais ou menos interessante, depois perdeu com o Liverpool, ganhou fora ao Bournemouth, perdeu com o Fulham em casa, foi eliminado pelo Bournemouth nos penaltis, empatou em casa com o Everton e agora tentará, numa equipa que já está praticamente condenada à descida, tentará aqui a surpresa. Eu estou a dizer Bournemouth, mas não é Bournemouth, o Southampton com o Wolverhampton, desculpe. Tentará aqui salvar aqui algum pontinho. Sinceramente, trabalhar overs no jogo pode ser interessante, só tem uma equipa que se expõe super nos seus jogos. É uma equipa extremamente desequilibrada no meio defensivo. Ataca com muitos, defende com poucos. Tem uma defesa possivelmente dotada dos piores jogadores, neste caso da Premier deste ano, em termos de qualidade defensiva, no processo defensivo, quer em transição defensiva, quer em orientação defensiva. Mesmo a defesa das bolas para o Southampton tem muito que se lhe diga. Olha um bocadinho a imagem do Ipswich Town, por exemplo. Portanto, o mais 2,5.91 acho que é um modo interessante. Acho que é um modo interessante. Reparem que o Southampton em casa tem alguma facilidade em deixar lá sempre o seu golinho. Marcou o Chelsea, marcou o Liverpool, isto é para a taça, marcou o Newcastle, marcou o Bournemouth. Claro que nos últimos 10 jogos essa tendência já diminuiu um bocadinho, mas podem pensar nisso. Mais 2,5, 1.91. Trabalhar overs à frente no jogo acho que pode ser interessante da forma como o Wolverhampton consegue que os homens da frente poder aproveitar alguma fragilidade por parte do Southampton. O Southampton está literalmente em pré-época, está a tentar assimilar processos, está a tentar preparar já a próxima temporada, de ganhar o máximo número de pontos possíveis, de tentar ganhar jogos, nem que seja por uma questão de honra, ok? Empate a vitória do Wolverhampton com mais de um gol e meio, está a 1.64, acho que podem ir um bocadinho por aí. Se quiserem fugir um bocadinho na entrada direta, uma vitória do Wolverhampton, que eu não mencionei. Se não quiserem ir muito ou mais 2,5, acharem que é algo demasiado extenso. Um gol na primeira parte está a 1.36, acho que também pode ser interessante. Manchester City, Brighton. Manchester City com o Brighton. Manchester City talvez a ver o seu melhor período recente, se formos a ver os jogos em casa. Vamos a ver todos os jogos, vem de uma derrota com o Nottingham, depois de ter ganho 2 jogos, campeonato e taça. Tinha perdido com o Liverpool em casa, foi eliminado pelo Real Madrid, tinha ganho o Newcastle. Um Brighton que se calhar vive aqui algum dos seus melhores períodos. Dos últimos 10 jogos, para vocês repararem, tem 6 vitórias seguidas. Ganhou o Chelsea 2 vezes, taça e campeonato. Ganhou ao Southampton fora, ganhou ao Bournemouth em casa, eliminou o Newcastle United e ganhou ao Fulham por 2-1. Aqui, sem grandes cerimónias, mais 2,5, 1.49. Um gol na primeira parte, ou seja, mais de 1.0 gols de HT, 1.44, tendo em conta a facilidade que estas equipas têm em marcar golos, as debilidades defensivas do Manchester City, têm sofrido alguns golos em demasia nas suas primeiras partes, podem ir um bocadinho por aí. Acho que não é descabido, sinceramente. O gol de ambas as partes está a pagar 1.47, também acho o modo interessante. Ambas ou mais 2,5, 1.30, também acho o modo bastante interessante para o que pode vir a ser o jogo. Podem ver aqui, são duas equipas que raramente ficam sem marcar, são duas equipas que raramente ficam sem sofrer. 70% dos jogos do City pintou, ambas marcam, o que acaba por ser algo chocante. Vamos a ver. Facilidade com que eles, os meninos, para isto, nos primeiros 15 minutos de jogo, marca, sofre. Ali no período entre os 16 e os 30 minutos, marca. Dos 31 minutos ao intervalo, isto é o City, marca e sofre bastante. O Brighton, mais ou menos a mesma lógica. O City, neste momento, irá tentar garantir um lugar no top 4 e com isso garantir a Liga dos Campeões. Portanto, irá jogar com essa condição apenas e só para o que falta da época. Ambas marcam, tendo em conta o excelente momento do Brighton, tendo em conta a debilidade defensiva do City, também não acho descabido, ok? Está a pagar 1.50, atenção que estas odds amanhã o mais certo é baixarem. Agora sim, que eu tinha me enganado, Bournemouth com Brentford. Bournemouth que está, eu esqueci-me de vos mencionar as odds, mas onde reparar que eu estou claramente a fugir a TRs. Há aqui um TR que eu vou falar, ou dois, nem que seja por alto, mas estou claramente a fugir aos TRs. Não se esqueçam que tudo isto que vocês estão a ouvir, todas estas horas que vocês estão a ouvir, está todos os detalhes disso explicado no Telegram, está na descrição.
ok? Já estamos a alongar um bocadinho, mas pronto, eu começo para aqui a falar de futebol e quando dou por mim, estou sempre a andar. Estou sempre a andar. Portanto, ora bem, onde é que nós íamos? Bournemouth, mais 2,5, 1.49. Bournemouth a empatar ou ganhar e mais 2,5 está a pagar 1.85. Acho um modo interessante. Ambas marcam ou mais 2.5 golos a 1.30, se quiserem fugir a entrar nos overs à frente, nas empates ou vitórias. Golos em ambas as partes, 1.47. E porquê que eu estou a falar destas odds? Mostro-vos já. Todos os jogos. Portanto, 1, 2, 3, 4. Reparem nos últimos jogos do Brentford. Perdeu com o Plymouth, 2-2 com o City, perdeu 2-0 com o Liverpool, ganhou 2-1 na casa do Palace, perdeu 2-0 com o Tottenham, 1-0 que ganhou em casa do West Ham, 4-0 em casa do Leicester, 1 igual com o Everton, perdeu 1-0 com a Aston Villa. Momento atual do Bournemouth. 2-2 com o Tottenham, teve a ganhar 2-0, se não estou em erro. 1 igual com o Wolverhampton, perdeu 2-1 com o Brighton, perdeu em casa com o Wolverhampton por 1-0, mas teve uma condicionante de uma expulsão. Foi ganhar na casa do Southampton por 3-1, ganhou em casa do Everton 2-0, perdeu com o Liverpool 2-0, ganhou no seu terreno 5-0 com o Nottingham. É uma equipa que tem uma grande facilidade em marcar golos. Se vocês forem a ver, nos últimos 10 jogos em casa, só por 3 vezes não marcou. Não marcou ao Crystal Palace, ficou 0-0. Não marcou na derrota com o Liverpool e não marcou no jogo em que teve a expulsão com o Wolverhampton. Nos outros 8 jogos, 7 jogos, desculpem, marcou sempre. Marcou o Brighton, marcou o Tottenham, marcou o West Ham, marcou o Everton, marcou o West Bromwich, é para a taça. Marcou 5 ao Nottingham, marcou ao Wolverhampton. Portanto, o mais 2,5 não me parece todo descabido. Okay? Golos. Jogos, equipas que estão constantemente a marcar, jogos sem sofrer. Curiosamente, o Brentford até tem mais jogos sem sofrer do que o Bournemouth, tendo em conta até a própria tabela classificativa. Ambas marcam, pintou em 40% dos jogos do Bournemouth, 50% pintou do Brentford. Sinceramente, acho que ambas marcam mais 2,5. Se quiserem fugir às odds dos golos, dos empates ou vitórias de uma outra equipa, acho que pode ser bastante interessante. Golos em ambas as partes, 1.47, acho que também pode ser bastante proveitoso. São duas equipas que têm uma grande facilidade em marcar e sofrer nos primeiros tempos, tendo em conta o que pode ser a partida. O Bournemouth talvez atravesse aqui um período de menor fulgor, vem de, por exemplo, não ganha em casa há 3 jogos, vamos a ver, nos últimos 4 não venceu nenhum, está a tentar, quem sabe, entrar ali na luta por um lugar europeu, joga em casa, portanto podem ir um bocadinho também pensar nessa vertente. Continuando, olhando aqui para o nosso Tugão, Farense Braga, aqui sinceramente, fugindo aqui um bocadinho às odds mais óbvias, evitando um bocadinho essa mesma questão das odds mais óbvias, Farense Braga, mais de um golo e meio está a 1.39, acho que pode ser um modo bastante interessante. O Braga tem tido alguma tendência de sofrer golos, ok? Tem sido, sofreu do Benfica, sofreu do Rio Ave, podia ter sofrido do Nacional, sofreu do Vitória, teve aqui um período de arranque de ano bastante aceitável, 3-0 ao Boa Vista, ganhou ao Lázio, ganhou ao Moreirense, mesmo sofrendo, ganhou no Gil Vicente, depois, por entanto, já perdeu com o Vitória, venceu o Nacional, perdeu com o Benfica, perdeu com o Rio Ave, venceu o Porto, mas um jogo com um contexto muito próprio. Um Farense que está à procura da sua melhor fase, só tem empates e derrotas, equipa que sofre golos com grande facilidade. Nos seus jogos em casa não ganha 1, 2, 3, 4, 5 jogos que não ganha. Curiosamente, os últimos 3, o máximo que sofreu foram 2 golos, mas acho que aqui mais do e-mail 1.39, acho que é a odd mais sensata de fugir e de se aproveitar e de fugir a que pode ser tudo o resto do que este jogo pode trazer. Sporting com Famalicão, golo ao intervalo a 1.30, cantos do Sporting, mais 2 cantos e meio do Sporting a 1.48. Olhando ao que pode ser a entrada do jogo do Sporting e a postura do Famalicão, olhando o que pode ser uma necessidade do Sporting não querer entrar em desafogos e querer entrar forte na partida, marcar cedo e controlar a partida aí, acho que o dos cantos tem muito, muito, muito valor. O Sporting ganhar 3 cantos, ou seja, mais 2,5 na primeira parte, acho que é um modo com extremo valor, muito valor mesmo. Um golo ao intervalo a 1.30 também não me parece descabido, porque se vocês forem a ver, nos últimos jogos em casa, o Sporting marcou, sofreu, por exemplo, do Bolonha, marcou o Nacional na primeira parte, sofreu do Bolonha na primeira parte, marcou a Farense na primeira parte, não marcou o Dor, marcou a Arouca na primeira parte, ou sofreu do Arouca na primeira parte, neste caso, e também marcou. Marcou o Estoril na primeira parte. O Famalicão, nos últimos jogos fora, até tinha tido, nos últimos 4, venceu 3, e perdeu só no terreno. Desculpem, nos últimos 4 jogos, assim que é, para todas as competições. Venceu fora o Gil Vicente por 2-0, ganhou ao Moreirense, foi perder fora o Nacional, venceu o Rio Ave em casa. Nos últimos jogos fora, sim é que é, tinha ganho no terreno do Boa Vista e no terreno do Gil Vicente, 2 jornadas seguidas a jogar fora, se serem colocar dessa maneira.
ou se querem colocar desta forma, dois jogos fora seguidos que venceu, assim que é, e perdeu o último jogo fora com o Nacional por 2-1. Olhando ao que pode ser a postura e a entrada do Sporting, ao que pode ser até uma postura algo de paciência e de expectativa do Famalicão, acho que o gol ao intervalo a 1.30 e os cantos HT a mais 2 cantos e meio do Sporting HT a 1.48, acho que podem ser usados a aproveitar deste jogo. Terminando no Vila Real, Real Madrid. Vila Real que vem num excelente momento, já está muito perto de entrar no top 4 na luta ali com o Atlético e também o Betis entrou nessa luta. Real Madrid que vem num prolongamento exaustante contra o Atlético de Madrid, que deu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões. Aqui, sinceramente, olhando ao que tem sido o Vila Real nas suas últimas partidas, perdeu agora no último fim de semana com o Alavés por 1-0, vinha num excelente momento só com vitórias e empates, tinha tido 2 empates, o resto era vitórias. A jogar no seu terreno, a última derrota foi no final do ano passado, o Betis em casa por 2-1, desde aí empatou o Raio Vallecano, deu 4 a Mallorca, deu 5 ao Real Valladolid, empatou com o Valência uma bola, e nos últimos 10 jogos em casa só perdeu com o Barcelona e nesse jogo com o Betis, ou seja, duas das melhores equipas, vamos colocar dessa forma, da Liga Espanhola. O Real Madrid teve esta derrota por 1-0, acaba por ser uma derrota no terreno do Atlético de Madrid por 1-0, tinha perdido curiosamente o Betis fora por 2-1. Nos últimos jogos fora, o Real Madrid perdeu os últimos 2 jogos que realizou, venceu a Real Sociedade para a Taça do Rei por 1-0. Para este jogo, mais 2,5 a 1.49, acho que é um modo que tem valor. Olhando até numa perspectiva do Vila Real, que tem tido uma grande capacidade de marcar em todos os jogos que tem tido em casa, o Real Madrid tem tido alguma tendência a sofrer golos, mesmo nos jogos que ganha. Por exemplo, o Raio Vallecano, quando ganhou em casa, sofreu golo. 80% dos jogos do Vila Real pintou o ambas marcam. Portanto, mais 2,5 1.49. Ambas marcam 1.41. Não me parece descabido, sinceramente. O modo que eu também acho interessante. Vocês podem tentar aproveitar um golo ao intervalo, mais 0.5 golo ao intervalo, a 1.25 acho que também tem valor. Estamos assim arrumados, meus caros, para o fim de semana. Estamos assim arrumados para o fim de semana. É essa os nossos palpites e prognósticos e apostas para o fim de semana. O vídeo está extremamente longo, pá, mas lá está, a falar de futebol. Portanto, a análise que nós temos feito tem sido correta, na grande parte das vezes temos acertado bem o que estamos a falar. Falamos um bocadinho ainda é na leitura em live. Portanto, já sabem, todas as informações e as odds e onde é que vocês podem ver estas odds está no Telegram. Amanhã, se não estiver a acompanhar jogos na outra plataforma, nós não podemos mencionar o nome, poderei estar em live, não a acompanhar jogos, mas poderei falar dos jogos lá, e estaremos no Telegram a acompanhar jogos em live, principalmente os jogos da noite, para possíveis entradas em live. Amigos, obrigado, peço desculpa a longevidade do vídeo, pá, mas tem que ser.